Estou muito feliz de estar aqui, né? É um privilégio pregar a palavra de Deus. E eu fico muito feliz porque nesse culto, desde o momento que eu saí da minha casa, antes de eu sair de casa, eu dobrei os meus joelhos, eu fiz uma oração a Deus, né? Porque ser lista dos pregadores não é fácil. E Deus ouviu a minha oração claramente, porque tanto que Deus confirmou que eu estudei nesse culto foi sobrenatural, aleluia. Através do irmão Marquinhos, dos louvores, Deus confirmou muito que eu estudei aqui. Então, isso é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu creio que Deus vai falar aqui em nome de Jesus Cristo, amém? Os irmãos acharam? Então, vamos fazer a leitura, Lucas 14, 25 a seguir. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhes: se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, sua mulher, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo, lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Muito graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa aqui para nós observarmos é que Jesus estava passando. Uma grande observação é que normalmente onde Jesus passa, a gente vê uma grande multidão atrás de Jesus. Onde Jesus passa, tem uma grande multidão atrás dele. Porque as pessoas movidas do quão grande ele era, dos milagres que ele fazia, das coisas tão grandes que ele pregava, admirados da sua sabedoria, eles seguiam a Jesus. Então, mais uma vez, as pessoas vendo Jesus, vendo uma multidão seguindo, ele vai virar para aquela multidão, ele vai começar a ensinar. Aleluia. Ele vai dizer: se alguém vir após mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, filhas, irmãs, se não aborrecer a muitas pessoas, você não pode ser discípulo de Jesus. Isso não é uma palavra só para aquela multidão, mas Jesus está falando comigo, com você hoje, aleluia. É interessante porque Jesus vai dizer que é necessário aborrecer, né? Muitas pessoas aqui. É interessante porque quando nós aceitamos a Cristo, eu agradeço ao meu Deus que eu tenho um privilégio. Eu falo com Deus que eu tenho um privilégio, que eu nasci foi num berço de ouro. Que o berço evangélico para mim é um berço de ouro, aleluia. E nós vamos ver que quando a gente só chega a Cristo, muitas vezes a gente vai aborrecer a muitas pessoas, né? Aleluia. Muitas vezes vamos aborrecer muitas pessoas com a nossa nova maneira de viver. Às vezes a gente vai aborrecer as pessoas com nossas novas atitudes, novas ações. Muitas vezes a gente vai aborrecer as pessoas com as nossas palavras. E se você quer ser um crente, uma palavra que você tem que aprender a dizer é não. Se você não souber dizer não, você não vai ser um bom crente. Porque é necessário dizer não. É necessário dizer não para o mundo, para as tentações. Vai ser necessário dizer muito não na nossa vida como cristão. Aleluia. Se você não souber dizer não, aí não tem como você servir a Cristo. Porque quando você segue a Cristo, você nega a sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que muitas vezes quando alguém aceita Jesus, essa pessoa ela vai começar a dizer muito não, né? E as outras pessoas do mundo, elas vão dizer: nossa, aquela pessoa depois que inventou de ir para a igreja, agora ficou chato. Não vem mais, agora não participa mais das coisas, agora ficou chato. Aquela pessoa sumiu, desapareceu. Mas a verdade é que você desapareceu para o mundo e começou a aparecer para Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas vezes a gente vai aborrecer a muitas pessoas. E o que Deus confirmou é que em Lucas 14, 23, Jesus vai dizer: se alguém quiser, Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é? É necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo.
Jesus nos ensina um evangelho de renúncia, um evangelho de mudança, aleluia. Glórias a Deus. E se quisermos seguir a Cristo, vai ser necessário negar a nós mesmos, as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. A Bíblia diz que é necessário renunciar à concupiscência carnal. Concupiscência, eu creio, pode ser resumida em vontade, querer, desejo. Então a gente tem que renunciar à nossa vontade, os nossos desejos, o nosso querer. Agora não é mais o que eu quero, agora é o que Cristo quer para a minha vida, aleluia. Então é necessário levar uma cruz. E a cruz é pesada, não vamos mentir, ser um cristão não é fácil. Cristo não nos apresenta uma vida de facilidade, muito pelo contrário. Jesus sempre esteve pregando o evangelho de renúncia. Nós vamos ver, ele vai falar, tem uma porta larga e tem uma porta estreita. Aleluia. Tem um caminho espaçoso e um caminho apertado. Então quando você escolhe o caminho apertado, que é o que conduz à vida, automaticamente você está fazendo a escolha do caminho mais difícil. Então, caminhar com Cristo, tem muita gente que vem para a igreja, só chega a Cristo pensando que aqui vai encontrar uma vida mais fácil. Que você não vai encontrar uma vida mais fácil, você vai encontrar uma vida de dificuldade, mas tenha certeza, vai ter dificuldade, vai ter levante, mas tenha certeza que a sua vida com Cristo vai ser melhor. Você vir a Cristo é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida, aleluia. Amar a sua cruz, sabe o que significa cruz? Cruz significa peso, dificuldade. Cruz significa maldição entre os homens. Maldito seja o que subir ao madeireiro. Por isso que muitas vezes nós somos às vezes zombados, escarnecidos, porque nós servimos a Cristo, né? Muitas pessoas vão zombar, vão rir na escola. Isso acontece de certa forma. E é porque é difícil, a gente tem que obedecer a palavra. Mas tenha certeza que o maior privilégio que você pode ter é servir a Cristo. A cruz é pesada. Não é fácil ser um cristão, a cruz é pesada. Mas o mesmo Jesus que disse que é necessário tomar uma cruz é o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei, aleluia. O mesmo Jesus que disse que tem que carregar uma cruz é o mesmo que disse: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Como assim? O fardo é leve, o jugo é suave, se eu tenho que carregar uma pesada cruz, o que isso quer dizer? Quer dizer, a cruz é pesada, mas Cristo te ajuda a carregar, e quando Ele te ajuda a carregar, a cruz fica leve, aleluia. A cruz é pesada, mas eu convido você a fazer essa reflexão. Você está carregando a cruz, e Cristo te ajuda, você carrega por trás, Ele carrega por frente, e levantamos junto essa cruz. E quando nós levantamos essa cruz, Jesus está na frente. E quando Jesus está na frente, a gente está olhando para o Rei. Então quando a gente está olhando para o Rei, não importa o peso da cruz, a gente levanta. Quando a gente está olhando para o Rei, não importa o que tem na direita, na esquerda, não importa os levantes, as retaliações, você está olhando para o Rei. Quando você está olhando para o Rei, não importa o que tem na frente, não importa o que você já passou lá atrás, você está olhando para o Rei, aleluia. Olha para o Rei que você não vai cair, aleluia. Se você desviar os seus olhos por um momento do Rei, você vai cair, você vai pecar. Mas Jesus é tão amoroso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Jesus para, Ele te ajuda a levantar, Ele te ergue, carregamos a cruz novamente, aleluia. Não desista. Jesus também disse em Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, Jesus não veio trazer paz, veio trazer guerra. Palavra de Deus. Então quando você aceita a Cristo, você automaticamente é alistado no exército. No exército onde o nosso general é Cristo. No exército onde agora você vive uma vida de batalha. Você está batalhando continuamente, aleluia. Glórias a Deus. Você recebe uma armadura, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o sapato da prontidão. Recebe o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E Deus exige de você, como Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que entender que estamos numa guerra. Ou seja, quando eu dobro os meus joelhos, eu estou numa guerra. Eu estou batalhando. Quando eu oro, eu estou batalhando. Quando eu tomo a Bíblia e leio, eu estou batalhando. Quando eu dedico um momento de consagração a Deus através de jejum, eu estou batalhando. Nós estamos numa batalha espiritual continuamente. O reino espiritual é real. E a nossa vida, ela gira em torno desse reino espiritual. O que acontece lá afeta a minha vida aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Então quando eu saio para trabalhar, talvez quando você sai para trabalhar, você entra no ônibus, quando você vai para a escola, para onde você vai, você está numa guerra. Nós estamos numa guerra. Aleluia. Então temos que estar prontos, temos que estar batalhando, vigilantes em oração. Você está numa guerra onde os levantes, as tentações são astutas ciladas do diabo contra a sua vida. Aleluia.
Quando você peca, quando você cai numa dessas tentações, você caiu numa armadilha. Tem um dia mau, mas tendo feito tudo, permaneceis firmes, para que tendo feito tudo, permaneceis firmes, né? Aleluia. Então, já está na hora de despertarmos. Revestamos, pois, da armadura da luz. Aleluia. Cristo disse que é necessário renunciar. Um evangelho de renúncia, de mudança, de conserto. É necessário renunciar à carne, renunciar às nossas vontades, nós quereres, renunciar a tudo. E o que nós temos renunciado, o que estamos dispostos a renunciar? Aleluia. É necessário renunciar a nossa vida por completo para seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse, já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Mas antes ele disse, já estou crucificado em Cristo. Ou seja, para que Cristo possa viver em mim, é necessário que eu passe pela cruz. Ou seja, a minha vontade morre, o meu querer morre, agora é a vontade dele. Não são mais os meus pensamentos, são os pensamentos dele. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Meus pés não caminham mais para onde eles querem, agora caminham para onde o rei quer, aleluia. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. É necessário renunciar a tudo quanto tem, aleluia. Jesus vai contar uma parábola. Porque Jesus falava por parábolas. Jesus, muitos dizem que era para facilitar o entendimento, mas o meu entendimento que eu tenho nisso, Jesus uma certa vez foi questionado, mestre, por que falas por parábolas? Ele vai dizer, porque a vós é dado saber, mas a eles não. Para que se cumpram as escrituras, como disse o irmão Nessivaldo no culto de quinta-feira, né, quem está atento aí, e para que se cumpram as escrituras, que aquele povo tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos, mas não ouvia. Ou seja, estavam vendo Jesus falar, explicar, mas não conseguiam compreender, ouviam as palavras de Jesus, mas através das parábolas eles não conseguiam entender porque não era dado saber. Ou seja, é para que se cumpram as escrituras. Então Jesus vai contar uma parábola. Ele vai dizer, quem de vós vai ser o homem que, começando uma obra, não vai sentar primeiro, fazer os cálculos, calcular, pensar direitinho, para ver se você tem condição de fazer essa obra, de terminar essa obra. Porque eu imagino que se Jesus está usando essa parábola, talvez fosse meio que vergonha, né? Uma pessoa naquela época começar a edificar e não poder acabar, né? Por isso que Jesus vai dizer, por isso escarneçam, para que não aconteça que escarneçam dele, dizendo, este homem começou uma obra e não pôde acabar. Então Jesus está falando claramente, se você quer me seguir, senta, pensa, calcula o custo. Você está disposto a renunciar? Estamos verdadeiramente dispostos a renunciar? Jesus dizia para aquela multidão para calcular o custo. Tem que calcular o custo da cruz. Não se deixe simplesmente levar pela emoção do momento, de aceitar a Cristo, mas é necessário calcular o custo. Porque se você não calcular o custo, como é que você vai renunciar? Muitas pessoas começam a seguir Jesus, levantam a mão, aceitei Jesus, mas não renunciam. E se você não renunciar no início, quando você aceita a Cristo, como é que vai renunciar depois? Chega um momento na caminhada onde ou você renuncia ou você regressa. Aleluia. Ou qual vai ser o rei que indo à guerra contra outro rei, não vai também sentar, tomar conselho, ver se realmente tem condição, né? De sair com 10 mil contra 20 mil, ou seja, Jesus está dizendo, tem que calcular, tem que pensar. Não mete a cabeça logo, porque senão, se o poço não for muito fundo, você vai quebrar a cabeça. Ou seja, venhamos pensar, calcular o custo. Você está disposto a renunciar? Calcule o custo. Nós estamos dispostos a renunciar? Aleluia. Para que não aconteça naquela época, aquelas pessoas começavam a seguir Jesus, aquela multidão começou a seguir Jesus. E vamos pensar assim, muitos daqueles talvez com o tempo voltaram para suas casas, voltaram, deixaram de seguir Jesus e voltaram, regressaram. Para que não aconteça que escarneçam dele. Aquele homem começou a seguir Jesus, aquela pessoa começou a seguir Jesus, mas resistiu, regressou, voltou para trás. Tem que calcular o custo. Você está disposto a renunciar? Temos que renunciar à nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Jesus quer que nós renunciemos tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos ver, há muitas igrejas aí no mundo todo, igrejas liderais, né?
Igrejas onde o homossexual não precisa renunciar à vida dele, Deus ama do jeito que ele é, né? Sim, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele quer que nós venhamos a mudar. Aleluia, glórias a Deus. Porque a Bíblia diz, não é da vontade de Deus que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se e serem salvos. Mas para ser salvo é necessário arrepender-se. E quando eu me arrependo verdadeiramente, eu renuncio. Tem igrejas aí pregando que não é necessário renunciar à bebida, Jesus tomou vinho. Igrejas onde os jovens não precisam renunciar à sua vida, eles não vão para as boates, para as festas do mundo, mas a própria igreja se torna isso, né? Paredes pretas, luzes coloridas. O próprio Jesus, Filho de Deus, o maior pregador de todos os tempos, esteve pregando o evangelho de renúncia. Aleluia. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Em versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Então o que é um verbo? Verbo é palavra com indicação, não é? Por exemplo, João joga bola, o verbo joga, ele está fazendo, indicando a ação que ele está praticando. Ou seja, Jesus é o verbo, e se o verbo é a palavra, Jesus é a palavra. E se Jesus é a palavra, aquelas pessoas nessas igrejas têm recebido uma palavra relativizada, uma palavra errada. Então elas não tiveram encontro verdadeiro com a palavra. Porque se tivesse encontro verdadeiro com a palavra, teriam renunciado. Porque quando você tem encontro real com Cristo, você renuncia tudo. Diante de alguém tão grande, tudo que está ao seu redor, tudo que você precisa renunciar fica tão pequeno. Aleluia. Se nós vamos observar na vida dos apóstolos, todos renunciaram. Todos tiveram que renunciar. Pedro, Tiago, João, nós vamos pescavam, Jesus disse, agora vocês vão ser pescadores de homens, não é? Então quando eles tiveram encontro verdadeiro com Cristo, não tiveram dificuldade, renunciaram tudo. Deixaram casa, família, eles deixaram ali os barcos, as redes, o texto vai dizer, deixaram aquela grande quantidade de peixes do milagre que Jesus fez, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aleluia. Mateus e Levi eram 2 publicanos. Quando Jesus os chamou, eles renunciam seu trabalho, sua profissão, quem sabe sua família, renunciaram às suas riquezas, porque se eles eram publicanos, provavelmente eles eram ricos, renunciaram tudo. Entenda que quando você escolhe seguir a Cristo, é necessário renunciar tudo. Jesus disse aqui no texto lido, no verso 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Ou seja, é necessário renunciar a tudo. O que Deus confirmou? Eu ia falar aqui sobre o jovem rico. Deus confirmou. Porque a Bíblia diz que um jovem rico, achegou-se a Jesus, ele disse, bom mestre, o que preciso eu para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer, porque me chamas bom? Bom só existe um que é Deus. Conhece os mandamentos? Conheço, desde a minha mocidade. E Jesus então vai dizer, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, aleluia. Terás um tesouro no céu, então me segue. Ou seja, Jesus pediu tudo. Jesus quer que você renuncie tudo. Talvez Jesus tivesse dito para aquele jovem, vai, vende, dá 10ª parte de tudo quanto tem, talvez ele tivesse feito. Mas Jesus disse que é necessário renunciar a tudo. E a Bíblia diz que aquele jovem ele saiu triste, cabisbaixo, por quê? Porque era muito rico. Porque não esteve disposto a renunciar a sua vida. Ou seja, se não estiver disposto a renunciar a tudo, não pode seguir Jesus. Se não estiver disposto a renunciar a tudo, você não vai poder ser discípulo. Se não estiver disposto a renunciar a tudo, não entrará no reino de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O que você temos estado disposto a renunciar? O que você renunciamos até aqui? Porque Cristo exige que nós renunciemos tudo. Isso inclui o nosso tempo, inclui a nossa vida. Jesus disse que é necessário, tão interessante isso, aborrecer a sua própria vida. Não é só das pessoas ao meu redor, como a minha própria vida. E o que isso quer dizer? Significa que muitas vezes, quem já aborreceu a sua vida? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo, mas tem algo mais forte bramando dentro do nosso coração, não pode, não vai. Isso é aborrecer a sua própria vida. Às vezes você não quer fazer algo, você está cansado. Deus conhece o meu coração. Quantas vezes eu cheguei tão cansado da escola, tão cansado. Às vezes só queria deitar, mesmo sendo jovem, viu gente? Só queria deitar, estava até com dor de cabeça.
Eu não queria estudar nesses dias. Mas mesmo assim tinha algo mais forte para mim no meu coração. Tem que estudar. Eu estudava a palavra de Deus. Então é necessário aborrecer a sua própria vida. E se aborrecer a sua própria vida? Não é mais a sua vontade, é a vontade dele. Glórias a Deus. É interessante como Jesus vai terminar esse sermão. Ele vai dizer, bom é o sal, mas se o sal for insípido, sem sabor, sem gosto, com que há de salgar? Ou seja, depois de Jesus nos ter chamado para segui-lo, dele ter ensinado que seria difícil, que seria realmente uma vida de renúncia, ele nos convida para ser sal da terra. Ou seja, depois de ser iluminado, Cristo te chama para iluminar a vida de muitas pessoas. Depois de receber o sabor, a alegria, sentido na sua vida, Cristo te chama a dar essa alegria, a doar a alegria, a dar o sentido na vida daquelas pessoas que estão lá fora. É necessário pregar o Evangelho. Depois de você ser alcançado, Cristo te convida a pregar o Evangelho. Aleluia. Depois de ser iluminado, Cristo te convida a iluminar a vida das pessoas pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu já estou finalizando. Não é só uma palavra para quem está lá fora. É uma palavra de renúncia para todos nós aqui. A palavra de Deus, ela alcança todo o coração. É para mim, é para você, é para todo mundo. Aleluia. Ou seja, talvez muitos de nós estejamos aqui e não renunciamos à nossa vida. Talvez você está assistindo aí no canal, você seja de uma igreja, ou você não é, você não renunciou à sua vida ainda. É necessário renunciar à sua vida. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porque se você não renunciar, se não tomar a cruz, não vai poder ser discípulo. E vai chegar um momento na caminhada que ou você renuncia ou você regressa. Por isso que muitos regressam, desistem, apostatam-se da fé. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de todo o meu coração. É um privilégio estar aqui, aleluia. Muitas vezes é difícil, mas eis-me aqui. E às vezes dá uma timidez, mas Deus não nos deu espírito de covardia, foi de coragem e ousadia, né? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, amém?